Comércio exterior, agora 5 horas e 32 minutos. Na terceira semana de agosto, a balança comercial brasileira registrou um superávit de 2 bilhões e 410 milhões de dólares, quase 2 bi e meio. No mês, o saldo está positivo em 6,6 bilhões de dólares. E no ano, saldo positivo que já passou da casa dos 60 bilhões de dólares. Muito disso se deve às exportações de produtos, de commodities do agronegócio. João Pedro está aqui para comentar os resultados desta terceira semana. Tudo bem, João? Tudo bem, Zé? Quando você vê o superávit na balança comercial, a exportação continua crescendo, 5%, 5,5% geral, e as importações caindo, né? Você vê que o mercado está sentindo o reflexo disso, caiu mais de 14%, caíram as importações. Então, o superávit vai aumentar, nós vamos chegar no fim do ano acima dos 80 bilhões de dólares. Né? Por que você acha que caíram as importações? Porque a economia o dólar deu uma baixada, está travada, agora está recuperando, mas... A economia está travada, né? Você vê vários setores, o mercado não está andando, o próprio... a indústria está sentindo muito esse reflexo em todas as áreas praticamente, né? Automóveis e uma série de outras coisas, senão o mercado não está andando, está travado. O próprio produtor rural mesmo, em função, pega a pecuária, na pecuária você vê quase 30% a queda do preço da arroba, né? Isso dá um banho d'água fria no criador e protela, tem que fazer algum investimento, ele protela mais para frente, porque está vendo que está complicado o quadro. Vamos ver o que o Brasil exportou de carne bovina até a terceira semana de agosto. Foram 14 dias úteis, mais de 8.900 toneladas. Você tem na primeira coluna, MD, é a média diária. E na segunda coluna, o acumulado do mês. E na terceira, a comparação, a variação em relação à média diária de agosto do ano passado. Agora foram 8.900 toneladas. Em 14 dias, 124.650 toneladas. Eu considero uma média boa, João Pedro. Apesar de você estar vendo aí 0,8% de alta, alta na média, em relação a agosto do ano passado. Eu considero esse volume bom, João Pedro. O mercado fala muito que a economia chinesa não vai crescer tanto como vinha crescendo, que você tem um desemprego muito elevado entre a população mais jovem da China. E a população mais jovem é que mais consome carne bovina lá. Foram para o exterior, estudaram, e tem um bom entrosamento. Você tem muito hoje aquelas redes de fast food lá, esparramadas pela China inteira. Então isso talvez impacta, e é a razão de que talvez a pressão, a queda de braço entre o importador chinês e o exportador brasileiro em cima do preço. Então o preço caiu muito, né? Vamos ver, caiu bastante. Mais de 1.600 dólares de diferença de agora e o preço de agosto do ano passado. Olha só, agosto de 22, 6.132 dólares. Agora, 4.513 dólares a tonelada, 26% de queda. E você associa essa queda também à questão da valorização do real em relação ao dólar. O ano passado o dólar estava na faixa de 5,30, 5,35, hoje está abaixo de R$5. Isso então impacta na conversão. Agora o governo chinês está preocupado com isso, está criando um mecanismo lá de redução de taxa de juros, estímulos a alguns setores da economia chinesa para que volte a crescer, né? As exportações chinesas, elas caíram, mas caíram também as importações. A China ainda continua com superávit do comercial muito alto, a China, porque ela é a indústria do mundo, né? Grande parte dos produtos eletrônicos de alta, placa fotovoltaica, enfim, uma série de coisas, o mercado se abastece na China. E ela, em função dessa retração lá dentro da China, há uma retração tanto... E o mercado mundial também está numa certa retração. A maior parte dos países estão com situação muito complicada em termos de economia, né? Então, esse é o problema que nós estamos vivendo nesse momento.
Muito bem, vamos ver outras carnes também, suína e frango. Frango segue muito bem. Carne suína, uma variação pequena em relação à média de agosto do ano passado. 4.620 toneladas nos 14 dias úteis, né? Essa é a média, 4.620. No acumulado, mais de 64.700 toneladas. Eu considero isso bom também. É praticamente a mesma média de agosto do ano passado. Ele vinha crescendo as exportações de carne suína e também, novamente, a questão do mercado chinês. O grande comprador nosso é a China. A China voltou a produzir, você tem hoje mais de 50 milhões de toneladas de produção de carne suína lá. O rebanho, eles recuperaram o rebanho suíno deles, estão importando soja e milho mais barato do que compravam no ano passado. Então, caiu o preço da carne suína no mercado interno chinês. O que acontece? As exportações para lá também ficam um pouco mais difíceis, né? Essa é a razão. A vantagem do Brasil é que não teve nenhum caso de peste suína africana. Então, nós estamos abrindo mercados e o governo hoje está tentando abrir mercados como a Coreia do Sul e como o Japão, que são grandes compradores de carne suína no mercado internacional. E para o Brasil seria muito importante para a gente consolidar uma exportação aí ao redor de 1.200.000 a 1.400.000 toneladas por ano, que ajudaria o mercado, ajudaria a desafogar um pouco esse setor, né? E tirar um pouco de carne do mercado também, né? Porque aí dá vazão para esse mercado. Nós estávamos com uma expectativa muito grande com a Rússia, né? A Rússia assinou com acordos comerciais com o Brasil, mas em função da guerra atrapalhou muito o processo. Melou tudo. Melou a questão de bancos internacionais, carta de crédito, uma série de problemas. Porque a Rússia, no passado, foi a grande importadora do Brasil. Só que eles fizeram um esforço na Rússia grande também, porque eles têm grãos lá, e deve ter... o regime comunista dele está ficando um pouquinho capitalista, exemplo da China, né? Deve estar estimulando a livre iniciativa lá para poder aumentar a produção de carnes, especialmente a carne suína. Frango segue muito bem. Vamos ver a média diária exportada, mais de 20.500 toneladas nos 14 dias úteis, metade do mês, 287.600 toneladas, com alta de mais de 18%. O Brasil segue, repito, muito bem nas exportações de carne de frango. É uma carne barata no mercado internacional e o Brasil tem um know-how muito bom. A nossa avicultura é de ponta. Nós temos duas coisas que são básicas na produção de frango, que é o milho e o farelo de soja. Então você tem o custo de produção do frango caiu muito, caiu mais de 21% nos últimos em relação ao trimestre anterior. Você tem e o Brasil tem condições. E o frango é um produto que é muito rápido o ciclo dele. As indústrias projetam um aumento de consumo daqui 90 dias, aumenta o número de ovos que vão para incubar e tira mais pinto, 42 dias depois tem mais oferta de carne. Não é o caso da carne bovina, que você tem um ciclo muito longo, né? Comparado com o suíno e comparado com o frango. Soja e milho agora, vamos ver. Milho cresceu bastante, mas a soja primeiro também segue muito bem, com quase mais de 48% de alta na média de agosto do ano passado. 5.375.000 toneladas, o Brasil já exportou até agora. Se mantiver essa média, deve fechar o mês com 10 mil, João Pedro. O que tem navio programado... 10 milhões, perdão. O que tem navio programado é próximo a isso, próximo 9 a 10 milhões. O que vai acontecer? Nós vamos chegar a 83, 84 milhões de toneladas de soja exportada. A previsão do Brasil é exportar 97 e ainda fica faltando 13. O mês passado, a China comprou muita soja e comprou muito mais do Brasil do que comprou dos Estados Unidos. A nossa soja está barata no mercado internacional, vem buscar aqui. Agora, o problema não exporta mais porque tem uma disputa entre soja e milho. O Brasil, se tu somar, vamos pegar o próximo do milho para a gente ver a quantidade. Vamos ver milho então. Mais de 5 milhões de toneladas de soja, mais de 5 milhões também de toneladas de milho. 5.224.000, com 15% de aumento em relação à média de agosto.
Por dia útil, 373 mil toneladas. Vamos fechar o mês também com 10 milhões de toneladas? A previsão é chegar, se não chegar a 10, chegar pelo menos acima de 9 milhões. E aí nós vamos chegar a 24, 25 milhões exportadas até agora. Se você olhar a programação do Brasil, é que nós vamos exportar 50 milhões, ou seja, nós vamos ter que arrumar mercado para mais outro tanto, até janeiro, principalmente, né? Porque você vai ter um estoque de passagem muito alta no Brasil, a colheita da segunda safra foi muito boa, dá mais de 100 milhões, ou seja, você está vendo e problema nosso é armazém também, né? Lá no Mato Grosso agora... É bom para tirar esse milho a céu aberto, né? Pelo menos isso aí, velho. Eu acho que... E os portos lá no norte, especialmente Barcarena, no Pará, hoje que é passou a ser um grande porto exportador lá, eles estão levando grande parte desse milho por via hidroviária mesmo, para o Rio Tapajós, para o Rio Amazonas, estão levando. E é importante que chegue, porque não pode ficar esse milho... Por exemplo, esse fim de semana aqui no Mato Grosso do Sul já choveu bem, né? Choveu em todo o estado praticamente 20, 30 milímetros. Imagina se tivesse milho a céu aberto. Não tem jeito. Então, a situação do milho no Mato Grosso, que é o grande produtor nosso, é mais a metade do milho segunda safra foi colhida no Mato Grosso, uma boa parte está no tempo ainda.